Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Histórias de Crimes Reais. Hoje, trazemos para vocês uma história assustadora, que abalou a vida de muitas pessoas no Alasca. Preparem-se para conhecer Robert Hansen, o padeiro que se tornou um dos criminosos mais temidos dos Estados Unidos. Um homem que, por mais de uma década, viveu uma vida dupla sombria, cometendo crimes aterrorizantes. Fiquem até o final para descobrir como ele foi capturado. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Vamos mergulhar nesse mistério juntos. Robert Hansen, também conhecido como o açougueiro de Anchorage, nasceu em 15 de fevereiro de 1939, em Easterville, Iowa. Desde jovem, sua vida foi marcada por dificuldades. Hansen cresceu em um ambiente familiar rígido, com um pai autoritário que o pressionava para trabalhar na padaria da família. Na escola, Hansen era tímido, introvertido e sofria de gagueira e acne severa, o que o tornava alvo constante de bullying por seus colegas. Essa rejeição social o marcou profundamente. Na adolescência, Hansen desenvolveu uma paixão por caça, o que lhe deu uma sensação de controle e poder que ele não tinha em suas interações sociais. A habilidade de rastrear e capturar animais se tornaria uma das bases para seus futuros crimes. Na vida adulta, Hansen se casou 2 vezes. O primeiro casamento foi breve, terminando quando ele foi preso por queimar um ônibus escolar, um ato de vingança pelo tratamento que recebeu na escola. Mais tarde, ele se casou novamente e teve 2 filhos, tentando viver uma vida aparentemente normal em Anchorage, Alasca, onde se mudou na década de 1970. Lá, Hansen comprou a Baker's Corner, uma padaria local que estava à venda. Ele investiu tempo e esforço para transformar o negócio, mantendo a padaria como uma operação de pequeno porte, mas eficiente. A padaria rapidamente se tornou um sucesso na comunidade local. Hansen trabalhava longas horas, frequentemente fazendo entregas pessoais e interagindo com os clientes. Sua aparência amigável e seu comportamento prestativo o ajudaram a construir uma reputação de empresário confiável e dedicado. Ele era visto como um trabalhador honesto e um bom cidadão, o que fazia com que poucos pudessem imaginar que ele escondia um lado tão sombrio. A Baker's Corner não era apenas uma fonte de renda para Hansen, era uma peça crucial em sua estratégia para se manter sob o radar. Ele usava a padaria como uma cobertura para suas atividades criminosas. A imagem de um proprietário de negócio local e respeitável ajudava a desviar qualquer suspeita que pudesse recair sobre ele. A operação da padaria permitiu que ele mantivesse uma rotina normal e evitasse o tipo de comportamento que pudesse levantar alarmes. Essa fachada de normalidade era uma parte vital de seu plano. Enquanto muitos o viam apenas como um simples padeiro, Hansen usava o disfarce para ocultar seus crimes horríveis. Sua padaria também lhe dava uma oportunidade de se misturar com a comunidade, criando uma imagem pública que contrastava fortemente com a realidade de sua vida secreta. Na década de 70 e início de 80, a cidade de Anchorage, no Alasca, começou a ser assolada por uma série de desaparecimentos de mulheres jovens, principalmente aquelas que trabalhavam em clubes noturnos e faziam parte de uma comunidade mais vulnerável. As vítimas desapareciam sem deixar vestígios, e o medo rapidamente se espalhou pela cidade. Alguns dos casos mais famosos incluem a jovem Sherry Moe, que desapareceu em 1981. Seu corpo foi encontrado meses depois, enterrado em uma área remota da mata. Ela tinha sido vista pela última vez aceitando uma carona de um homem que prometeu pagar por um ensaio fotográfico. Mais tarde, a polícia descobriu que essa era uma das táticas favoritas de Robert Hansen, atrair suas vítimas com promessas de dinheiro e fama, mas, ao invés disso, levá-las para a floresta e submetê-las a seus planos cruéis. Desde jovem, Robert Hansen desenvolveu uma habilidade excepcional para a caça. Crescendo em Iowa, Hansen passou muito tempo na companhia de seu pai e desenvolveu um amor pela caça e pela natureza. Ele se destacava em técnicas de caça, tendo se tornado um caçador habilidoso e meticuloso. Hansen possuía uma cabana em uma área remota da floresta do Alasca, onde realizava seus crimes. O conhecimento que tinha sobre a área,
incluindo os melhores locais para se esconder e as rotas de fuga, ajudava a garantir que suas atividades permanecessem discretas e fora da vista das autoridades. Ele usava suas habilidades de caçador para criar armadilhas e locais seguros onde podia submeter suas vítimas com eficiência e sem ser detectado. Suas técnicas de caça também lhe permitiram manipular rastros e evidências. Ao conduzir suas vítimas para o local de crime, ele sabia como apagar suas pegadas e evitar deixar qualquer traço que pudesse levar a polícia até ele. Isso incluía esconder os corpos em locais remotos e difíceis de encontrar, aproveitando sua habilidade de caçador para garantir que seus atos permanecessem desconhecidos por mais tempo. Hansen utilizava seu conhecimento detalhado do terreno para criar cenários em que suas vítimas se perdessem ou fossem incapazes de escapar. Ele sabia como usar a geografia a seu favor, como se camuflar no ambiente e como criar situações que impedissem qualquer possibilidade de fuga. Esse domínio do terreno e sua habilidade em se mover silenciosamente na natureza o tornavam um predador muito eficaz. A habilidade de Hansen como caçador não só lhe deu a capacidade de cometer crimes com eficiência, mas também prolongou o tempo que levou para ser capturado. Seu conhecimento profundo do ambiente, combinado com sua astúcia e experiência, fazia dele um criminoso notoriamente difícil de capturar. A habilidade de caça de Hansen se tornou uma parte integral de sua identidade como criminoso e contribuiu para o medo e a insegurança que tomou conta de Anchorage na época. Robert Hansen usava uma série de táticas para atrair suas vítimas para sua cabana isolada na floresta de Anchorage. Ele frequentemente abordava suas vítimas oferecendo caronas, dinheiro ou promessas de um trabalho. Suas vítimas eram, na maioria, mulheres que trabalhavam como acompanhantes, mas ele também visava outras mulheres vulneráveis. Hansen costumava se apresentar de maneira amigável e confiável. Ele usava sua aparência e comportamento para criar uma impressão de segurança, o que facilitava a aproximação das vítimas. Muitas vezes, ele se oferecia para dar uma carona ou para pagar por um serviço, criando uma falsa sensação de segurança. Depois de atrair a vítima, Hansen a conduzia até sua casa ou até um local próximo onde ele poderia controlar a situação. Ele usava uma série de táticas de manipulação e coerção para garantir que suas vítimas seguissem com ele. Em alguns casos, ele as drogava ou as amarrava para que não pudessem escapar ou resistir. Uma vez que Hansen havia conseguido levar a vítima para sua cabana na floresta, ele a transportava utilizando um veículo que era frequentemente descrito pelas vítimas. A cabine era equipada de maneira que parecia comum à primeira vista, mas seu isolamento e localização afastada eram parte de seu plano. A cabana de Hansen estava localizada em uma área remota e de difícil acesso, o que dificultava a detecção de suas atividades criminosas. Ele a utilizava para manter suas vítimas em cativeiro e para cometer seus crimes. O ambiente isolado era ideal para ele evitar a detecção e agir com impunidade. Hansen frequentemente usava armas, como facas ou outras ferramentas cortantes, para cometer os homicídios. Em alguns casos, ele podia usar armas de fogo, mas a abordagem mais comum envolvia violência física direta. As vítimas eram frequentemente mortas por estrangulamento ou esfaqueamento. Hansen era metódico e brutal em sua abordagem, garantindo que a vítima não tivesse chances de reagir ou escapar. Após cometer o crime, Hansen frequentemente desmembrava os corpos de suas vítimas. Ele usava sua cabana na floresta para esconder e, em alguns casos, queimava os restos das vítimas para destruir evidências. Além disso, ele deixava partes dos corpos em locais isolados, como a floresta, onde era menos provável que fossem encontrados. Hansen se certificava de deixar o local dos crimes em uma condição que dificultasse a detecção das evidências. Isso incluía a limpeza de sua cabana e a disposição cuidadosa dos restos das vítimas. Ele também mantinha um comportamento normal e cotidiano para desviar a atenção das autoridades. Como um caçador experiente, Hansen aplicava suas habilidades na forma como lidava com as vítimas. Ele era meticuloso e estratégico, o que o ajudava a evitar a detecção por um longo período. Suas habilidades de caça também influenciavam a maneira como ele manipulava e escondia as evidências. Robert Hansen era um criminoso extremamente calculista,
que usava sua experiência e habilidades para executar seus crimes de maneira eficaz e difícil de detectar. Seu método de operação envolvia uma combinação de manipulação, violência direta e técnicas de ocultação que prolongaram o tempo até sua captura. A investigação sobre Robert Hanssen foi complexa e cheia de desafios. Durante anos, Hanssen operou sem levantar suspeitas, já que sua imagem como um respeitável dono de padaria o protegia de qualquer desconfiança. Enquanto os corpos de mulheres desaparecidas começaram a aparecer em áreas remotas do Alasca, a conexão entre esses crimes e Hanssen foi lenta de se formar, principalmente porque ele escolhia vítimas vulneráveis, muitas vezes trabalhadoras do sexo ou dançarinas, cujas ausências nem sempre eram rapidamente notadas pela sociedade. A polícia local estava ciente de um padrão macabro. Várias mulheres estavam desaparecendo misteriosamente e, posteriormente, eram encontradas em locais isolados, vítimas de uma morte brutal. Os corpos apareciam em regiões distantes, e as autoridades notaram que essas vítimas tinham sido levadas para as profundezas da floresta. Porém, sem testemunhas ou evidências concretas, a investigação progredia lentamente. Foi em 1983 que uma grande reviravolta aconteceu, quando Cindy Paulson, jovem de 18 anos que trabalhava como acompanhante, foi abordada por Robert Hanssen. Ele a atraiu para seu carro com a promessa de dinheiro em troca de serviços. Uma vez dentro do veículo, Hanssen a forçou a acompanhá-lo até sua cabana isolada na floresta. Na cabana, Hanssen a ameaçou e a agrediu fisicamente. Ele a amarrava e a mantinha sob constante vigilância, demonstrando seu comportamento brutal e controlador. Durante o tempo que Paulson esteve na cabana, Hanssen a levou para uma área de confinamento na casa e a amordaçou. Em um momento crítico, enquanto estava sozinho com Paulson, Hanssen não estava atento o tempo todo. Aproveitando-se da distração de Hanssen, Cindy Paulson conseguiu usar uma faca de cozinha que estava à sua disposição para cortar as amarras. Com a chance de escapar, ela rapidamente se libertou. Correu da cabana e fez o possível para se afastar de Hanssen. Ela conseguiu alcançar uma estrada próxima e encontrou um caminhão, no qual implorou por ajuda. A situação foi extremamente tensa e aterrorizante para ela, enquanto estava fugindo desesperadamente. O motorista do caminhão, ao perceber o estado de Cindy, ouviu sua história. Imediatamente contatou as autoridades. Cindy foi levada para um local seguro e recebeu os primeiros cuidados. Cindy Paulson forneceu um relato detalhado sobre seu sequestrador e a localização da cabana. Ela descreveu Hanssen, o interior da cabana e a área ao redor, incluindo detalhes importantes que a ajudariam na investigação. Cindy Paulson foi fundamental para a investigação, fornecendo uma descrição detalhada do sequestrador e do local do crime. Ela também identificou Hanssen, o que ajudou a polícia a juntar as peças do quebra-cabeça. Graças às informações de Cindy Paulson, as autoridades puderam localizar a cabana e reunir provas incriminatórias. A história de Cindy ajudou a conectar Hanssen a uma série de desaparecimentos e assassinatos, o que levou à sua captura e condenação. A coragem e a determinação de Cindy Paulson foram essenciais para a resolução do caso. Sua fuga e relato detalhado foram fatores cruciais que permitiram às autoridades reunir provas e levar Robert Hanssen à justiça. Robert Hanssen foi acusado de uma série de crimes, incluindo múltiplos homicídios, sequestros e assaltos. Ele era responsável pelo desaparecimento e assassinato de pelo menos 17 mulheres, embora o número real possa ser maior. Entre as vítimas confirmadas estavam mulheres que foram sequestradas, abusadas e assassinadas por Hanssen. Ele também admitiu ter atacado e matado outras vítimas além das que foram identificadas. Durante o processo, Hanssen confessou os crimes detalhadamente. Ele forneceu informações sobre a localização dos corpos das vítimas e o modo como as atraiu e matou. Detalhes: Hanssen descreveu em detalhe suas técnicas de atração e métodos de assassinato, o que ajudou as autoridades a entender a extensão de seus crimes e a localização das vítimas. Em 1984, Robert Hanssen foi julgado e condenado por múltiplos homicídios e outros crimes graves. O julgamento foi um evento amplamente noticiado, e os detalhes das atrocidades cometidas por Hanssen chocaram o público.
Hansen foi condenado a 461 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Esta sentença refletiu a gravidade e o número de seus crimes. Ele foi sentenciado a cumprir sua pena em uma prisão de segurança máxima. Robert Hansen cumpriu sua sentença na prisão até sua morte. Ele foi um prisioneiro de segurança máxima devido à gravidade dos crimes que cometeu. Se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando os casos mais assustadores e intrigantes da história criminal, inscreva-se no Histórias de Crimes Reais e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Deixe um comentário aqui embaixo com sua opinião sobre esse caso.